Capítulo 44, o Salmão. Só antes de a gente entrar nesse capítulo, lembre-se que um evento importante aludido por Pedro foi o 1848, né? Ou seja, um grupo importante foi os liberais de 1848, né? E isso se repete no capítulo inteiro, né? É, talvez haja aqui uma piada muito sutil, né? Que é a piada que ele, em frente ao pai e à mãe, está é, atacando a boa reputação do irmão. Por quê? Porque 1848, os liberais de 1848, nós estamos nos referindo aos liberais da Revolução Praieira, que foi justamente um grupo, né? Foi justamente o lado dos conflitos que tiveram, que era contra a monarquia, né? Revolução essa, Revolução Praieira, que foi, digamos, exterminada somente com a subida de Dom Pedro II ao trono, né? Então, em teoria, ele não mentiu. Ele olhou o documento, a carta que o irmão dele escreveu o discurso, desculpe, e falou: olha, não tá mais liberal do que os liberais da Revolução Praieira. E é verdade, né? Só que o que ele não explicou é que os liberais da Revolução Praieira, ou os liberais de 1848, eram muito radicais. E aí o pai, sem esse conhecimento histórico, foi lá e fez questão de enfatizar para a princesa Isabel: não, mas olha, o que ele falou aqui? É, parece que foi boa, tadadana, ele falando com a mulher, né? Nem por isso deixei de lhe dizer que os sentimentos de Paulo eram bons, que se lhe notávamos certo ardor, compreendíamos sempre que eles eram os de um liberal de 1848, né? Pedro não falou Revolução Praieira justamente para que os pais não desconfiassem, né? Bom, então vamos para o capítulo 44, o Salmão. Pelas férias é que Paulo soube da interpretação que o pai dera à regente daquele trecho do discurso. Protestou contra ela em casa. Quis fazê-lo também em público, mas Natividade interveio a tempo. Aires pôs água na fervura, dizendo ao futuro bacharel: não vale a pena, moço. O que importa é que cada um tenha suas ideias e se bata por elas até que elas vençam. Agora, que outro as interpretem mal é coisa que não deve afligir o autor. Afligir, sim, senhor. Pode parecer que é assim mesmo. Vou escrever um artigo a propósito de qualquer coisa e não deixarei dúvidas. Para quê? Inquiriu Aires. Não quero que suponham, mas quem duvida dos seus sentimentos podem duvidar. Ora, qual? Em todo caso, vá primeiro almoçar comigo um dia desses. Olhe, vá domingo e o seu irmão Pedro também. Seremos 3 à mesa, um almoço de rapazes. Beberemos certo vinho que me deu o ministro da Alemanha. No domingo, foram os 2 ao catete, menos pelo almoço que pelo anfitrião. Aires era amado dos 2, gostavam de ouvi-lo, de interrogá-lo, pediam-lhe anedotas políticas de outro tempo, descrições de festas, notícias da sociedade. Vivam os meus 2 jovens, disse o conselheiro. Vivam os meus 2 jovens que não esqueceram um amigo velho. Papai como está? E mamãe? Estão bons, disse Pedro. Paulo acrescentou que ambos lhe mandavam lembranças. E tia Perpétua? Também está boa, disse Paulo. Sempre com a homeopatia e as suas histórias do Paraguai, acrescentou Pedro. Pedro estava alegre, Paulo preocupado. Depois das primeiras saudações e notícias, Aires notou essa diferença e achou que era bom para tirar a monotonia da semelhança. Mas, enfim, não queria caras fechadas e indagou do estudante de direito o que é que ele tinha. Nada, ele respondeu. Não pode ser. Acho-lhe um ar de meio sorumbático, pois eu acordei disposto a rir e desejo que ambos riam comigo.
Paulo rosnou uma palavra que nenhum deles entendeu e sacou do bolso um maço de folhas de papel. Era um artigo. Um artigo? Um artigo em que tiro todas as dúvidas ao meu respeito e peço ao Senhor que me ouça. É pequeno. Escrevi-o a noite passada. Aires propôs ouvi-lo depois do almoço, mas o rapaz pediu que fosse logo, e Pedro concordou com este alvitre, alegando que sobre o almoço podia perturbar a digestão, como ruim droga que devia ser naturalmente. Aires meteu o caso à bulha e aceitou ouvir o artigo. Né? Meteu o caso à bulha quer dizer, levou aquilo ali tudo na brincadeira, né? É pequeno, 7 tiras. Letra miúda? Não, senhor, assim, assim. Paulo leu o artigo. Tinha por epígrafe isto de Amós. Então está lá no livro de Amós, capítulo 4, versículo 1. Ouvi esta palavra, vacas gordas que estáis no monte da Samaria. As vacas gordas eram o pessoal do regime, explicou Paulo. Não atacava o imperador por atenção à mãe, mas com o princípio e o pessoal. Mas com o princípio e o pessoal era violento e áspero. Aires sentiu-lhe aquilo que em tempo se chamou a bossa da combatividade. Lembre-se que bossa é talento, vocação, né? Bom, parecido com o mesmo talento, a vocação que, lembra aquele grupo de manifestante lá na rua, no capítulo 39, o caso do gatuno, nós ouvimos a expressão não há paraíso que valha o gosto da oposição, né? E aqui nós temos a bossa, o talento da combatividade. Quando Paulo acabou, Pedro disse em ar de mofa: conheço tudo isso, são ideias paulistas. As tuas são ideias coloniais, replicou Paulo. Desse introito podiam nascer piores palavras, mas felizmente um criado chegou à porta, anunciando que o almoço estava na mesa. Aires ergueu-se e disse que a mesa daria a sua opinião. Primeiro o almoço. Tanto mais que temos um salmão, coisa especial. Vamos a ele. Aires queria cumprir deveras o ofício que aceitara de natividade. Quem sabe se a ideia de pai espiritual dos gêmeos, pai de desejo somente, pai que não foi, que teria sido, não lhe dava uma afeição particular e um dever mais alto que o simples amigo? Bom, então, se não ficou claro, né, lembre-se que está aqui subentendido que a Aires e Natividade quase chegaram a ter um caso ali, né? O Aires foi investido e ele, digamos, foi o que mais perigou, né? O que mais chegou perto ali de derrubar as muralhas, né? Da Natividade. Voltando. Feição, simples amigo. Não, deixa eu voltar um pouquinho mais. Quem sabe se a ideia de pai espiritual dos gêmeos, pai de desejo somente, pai que não foi, que teria sido, não lhe dava uma afeição particular e um dever mais alto que o de simples amigo? Nem é fora de propósito que ele buscasse somente matéria nova para as páginas nuas do seu memorial. Algo interessante para acontecer na vida. Deixa eu ver, eu coloquei uma notinha aqui, como o Brás que se encantou com a ideia da paternidade. Ah, tá, falar sobre a paternidade, né? É interessante. Novamente, não tem como não pensar no Machado de Assis, né? Mas vamos tentar nos ater aos personagens. Lembre-se que a frustração do Brás Cubas é que ele não teve filhos, né? Ele tenta ali no final convencer, né? Dar uma desculpa, olha, eu saio com um saldo positivo da vida porque pelo menos eu não deixei herdeiro, né? Mas a gente sabe que na verdade não foi aquilo. Quando ele pensou que ele teria um filho,
Bom, ele ficou deslumbrado com a ideia, ele não conseguia falar de outra coisa, né? E aqui nós temos a mesma coisa acontecendo com o Aires, né? E mais ou menos a mesma coisa acontecendo com o Dom Casmurro, né? Lembre-se que Santiago e Capitu tentaram por um bom tempo ter filhos, né? E era uma grande frustração que eles não tinham. E quando tiveram, e aí o Santiago começou a desconfiar, aquilo foi um baque, foi um ataque muito grande, né? Dele pensar que talvez aquele não era o filho dele, não somente pela traição, mas também porque ele não teria filho, né? Ele chegou a ponto, lembre-se, se você não leu Dom Casmurro, o problema é seu. Tem um spoiler aí. Pule 1 minuto então do vídeo se você não quer escutar. Lembre-se que ele tentou dar café com veneno para o filho dele, né? De tão fortemente que ele se sentia em relação ao caso, né? Bom, fechei a digressão. Ao almoço ainda se falou do artigo, Paulo com amor, Pedro com desdém. Aires sem uma nem outra coisa. O almoço ia fazendo o seu ofício. Aires estudava os dois rapazes e suas opiniões. Talvez estas não passassem de uma erupção de pele da idade. Perfeito, maravilhosa essa expressão. Então você vê aí moleques, né, querendo criticar o mundo inteiro, né, querendo criticar todos os sistemas filosóficos, culturais, religiosos, né, e essas opiniões deles, desses meninos que leram 3 páginas de Nietzsche e leram uma afirmação do Sartre, ou sei lá, qualquer outra coisa, leram um pouquinho de Foucault, sei lá o que eles leiam, não passam de uma erupção de pele da idade, né. E sorria, fazia-os comer e beber, chegou a falar de moças. Mas aqui os rapazes, vexados e respeitosos, não acompanharam o ex-ministro. A política veio morrendo. Na verdade, Paulo ainda se declarou capaz de derrubar a monarquia com 10 homens e Pedro de extirpar o germe republicano com um decreto. Mas o ex-ministro, sem mais decreto que uma caçarola, nem mais homens do que seu cozinheiro, envolveu os dois regimes no mesmo salmão delicioso. Volto a enfatizar isso que a gente sobre o que a gente conversou uns vídeos atrás, né? Bom, tá levantando um regime, tá caindo outro, né? Mas você tá preocupado com a atriz ali que está junto com você, né? Bom, vai derrubar ou não derrubar o império? Pode ser que sim, ou pode ser que não, mas tem um salmão delicioso aqui para que a gente possa degustar.